Fala, Jesus querido. Então, queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos lá para mais um de nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical. E de antemão já queremos solicitar aos irmãos aquilo que sempre solicitamos no início do nosso vídeo, que é compartilhe, deixe um like, comente e inscreva-se em nossos canais. Nosso canal no YouTube é Evangelizando na Net, Isfama Jesus, e no Facebook é Amantes de Louvores Antigo, Rádio Falusb Online e Israel Fonseca. Ok? Eu conto com a participação de cada um dos irmãos para que o vídeo ganhe relevância e alcance mais pessoas, sobretudo aquelas pessoas que ainda não são evangélica, cristã, e que professa esse nosso credo religioso. Portanto, queridos, você fazendo isso, você também estará evangelizando. Ok? Vamos lá. Quarta lição. Essa lição tem como título Jesus, o pão da vida. Se no sentido material o ser humano ele não pode ficar sem se alimentar, porque se isso acontecer e ele ficar sem se alimentar, o corpo físico ele vai perdendo a sua força, e quanto maior tempo o corpo físico leva sem se alimentar, mais força ele perde, e assim vai se esvaziando. E basicamente é justamente isso. No sentido físico, o alimento ele é essencial para a saúde física de todo ser humano. Desta mesma forma, no sentido espiritual, também o espírito ele tem que ser alimentado. E conforme a Bíblia, o ouvido e os olhos são a boca do espírito. Assim como a boca, fisicamente falando, ela alimenta o corpo físico, o corpo espiritual ele é alimentado pelos olhos e pelo ouvido. Por isso Jesus diz no Evangelho de João, e também o apóstolo Paulo: ouvi e a vossa alma viverá. Isso, o alimento da alma, sobretudo, é o ouvido. Aí o apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como o título da nossa lição é Jesus, o pão da vida, porque o próprio Jesus se intitulou como alimento espiritual. E o pão simboliza um alimento universal. Em toda a face da terra existe esse alimento chamado pão, e é bastante conhecido por todas as pessoas. Ok? Vamos à nossa
o nosso texto áureo, e no nosso texto áureo é justamente esta afirmação que Jesus fez a respeito de si mesmo. Em João 6:48, ele disse: eu sou o pão da vida. E aí eu encerro esta introdução mostrando que, assim como o corpo físico necessita de alimento a se manter saudável, o corpo espiritual, para se manter saudável, também precisa de uma boa alimentação. E esta boa alimentação é a palavra de Deus, quando ela é bem aplicada. E aí, um dos lugares onde você pode encontrar esta alimentação saudável é na escola bíblica dominical. Ok? Vamos seguir a verdade prática. O comentarista deixa na seguinte disposição: Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todos os seres humanos. Na verdade, não somente sacia a fome espiritual, como também mantém o corpo espiritual saudável. Além de saciar a fome, porque nós temos que convir uma coisa: no campo físico, o alimento ele tem duas funções: saciar a fome, mas também nutrir o corpo com nutrientes, dos quais servirão para manter a saúde física do ser humano. No sentido espiritual, também da mesma forma. Além de nos alimentar espiritualmente, nos mantém saudável espiritualmente. Por isso, a recomendação de comer um bom alimento, tanto no campo físico como no campo espiritual. No campo espiritual, esse bom alimento, como eu já recomendei e torno a recomendar, nos cultos de doutrina, ouvindo o seu pastor, e na escola bíblica dominical. Ok? Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Vamos seguir. A segunda-feira, a nossa meditação diária está diz o seguinte: Jesus é a revelação do pão do céu, baseado em João capítulo 6, versículo 30 e 31, que diz assim: disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazeis tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus lhes a comer pão do céu. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus, o pão que desce do céu, baseado em João capítulo 6, versículo 41 e 42, que diz assim: murmuravam, pois, deles os judeus, porque disse: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, dizeis ele desci do céu? Comentando tanto da segunda como da terça-feira, observe que os judeus, eles conversando com Jesus, ouvindo a palavra, a ministração de Jesus a respeito da palavra de Deus, eles questionam. Ele diz o seguinte: o povo, quando peregrinava no deserto saindo do Egito, eles receberam da parte de Moisés o maná, que
que foi o pão que veio do céu, quer dizer, desceu do céu aquele alimento e eles colhiam para comer. Aí Jesus diz para eles no versículo de número 41 e 42, eu sou o pão que desce do céu. Nisto eles se escandalizaram. Por que eles se escandalizaram? Porque ele via em Jesus uma pessoa muito simples para tamanha revelação da qual Jesus estava fazendo naquela hora. Tanto é que a expressão deles em relação a isso não é este o Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode ser uma pessoa tão simples, de família tão humilde, dizer que é o pão que desce do céu, ou alguém que desceu do céu? Isso fez com que eles se escandalizassem. Muitas pessoas hoje estão agindo da mesma forma quando nós pregamos o Evangelho e falamos que Jesus transformou a nossa vida. E as pessoas se escandalizam perguntando como. Mas vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus, a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue, baseado em João capítulo 6, versículos 52 ao 56, que diz assim, disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, também tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse foi um dos discursos, um dos sermões que fez com que muitas pessoas deixassem de seguir Jesus, porque eles não entenderam a figura de linguagem que Jesus estava tratando. E muitas pessoas hoje também, da mesma forma, deixam de estar na igreja quando o discurso entra em uma área em que eles não entendem e acaba se escandalizando e deixando de servir a Cristo através da igreja da qual ele servia. E com isso torna para o mundo e desvia-se do Evangelho. Por isso que nós precisamos estar bem alimentados para que não venhamos nos escandalizar com nenhum tipo de sermão. Vamos seguir. Na quinta-feira, a meditação diária diz: a chegada da presente hora de Jesus, baseado em João capítulo 7, versículos 6 a 8. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Duas coisas que nós precisamos compreender. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, Jesus estava dizendo: olha,
Eles me perseguem agora porque eu testifico contra eles a respeito de suas mazelas, dos seus feitos. Mas isso vai acontecer com vocês também. Mas isso só vai acontecer com vocês depois que eu vos enviar. Enquanto eu estou no mundo, vocês estão debaixo da minha proteção física, que Jesus estava presente com eles fisicamente. Hoje, Jesus não está mais presente fisicamente conosco, mas espiritualmente sim. Portanto, todas as palavras as quais nós temos da parte de Jesus, de ordenar para falar para o mundo, e estas palavras sendo verdadeiramente palavra de Deus, assim como perseguiram Jesus, também perseguirão a nós outros. Por isso, queridos irmãos, é que nós precisamos estar prontos, sempre prontos, para falar aquilo que Jesus nos ordenar. Amém? Deus abençoe os irmãos que assim prosseguem. Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus, a verdade que liberta, baseada em João 8, 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, a palavra verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Vamos seguir, finalmente no sábado, e a nossa meditação diária diz: Jesus, a verdade vinda do Pai, baseada em João 8, versículo 41 ao 47, que diz assim: vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saio e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Algumas coisas precisamos pontuar nesta nossa meditação do sábado. Primeiro, é um relacionamento físico entre um homem e uma mulher, e esse relacionamento, no que diz respeito a sexo, se eles não são casados e nasce um filho nesse relacionamento, esse filho é chamado de filho da fornicação, não é um filho nascido de um ato legal, oficial. Filho de fornicação, logo é filho bastardo. E Jesus disse que aqueles judeus que não criam nele eram filho bastardo. Eles, por sua vez, questionou, dizendo que não era filho bastardo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus, no final destes versículos, ele diz assim, se eu vos digo a verdade, por que não credes? E quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Escutar, no que diz respeito aqui, o que Jesus está se referindo, escutar aqui, não é o simples ouvir,
não é o simples perceber a pessoa falando, é muito mais. Como assim? Além de ouvir, é atender e obedecer, é seguir aquilo que está sendo dito. Então, algumas pessoas escutam, mas nem está aí para aquilo que ouviu, não segue aquilo que ouviu. Essas são as pessoas que escutam por simplesmente escutar, e não é esse tipo de pessoa que Jesus considera como os seus, ou como aqueles que têm intimidade consigo. Aqueles que têm intimidade com Jesus, além de ouvir ou de escutar, ele segue aquilo que escutou. Ok? Então, se você ouve, se você escuta esse vídeo e chegou até aqui, obedeça a palavra de Deus, e a demonstração da obediência da palavra de Deus é aceitar Jesus como seu Salvador. Deus abençoe. E graças a Deus que você ouviu o vídeo até o final. Ouve tua voz.